Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Rara. Eu sou o Guilherme Vicente de Moraes, jornalista e escritor, e é uma satisfação enorme estar aqui falando com você que nos acompanha. Antes de tudo, quero deixar claro, eu não tenho uma doença rara. Na minha família, também não há ninguém com um diagnóstico fechado de uma dessas condições. O meu envolvimento com esse universo nasceu de um sentimento muito simples, mas profundo: a empatia. Desde 2019, quando tive meu primeiro contato direto com uma pessoa com doença rara, venho estudando, conversando e aprendendo. E descobri um mundo que reúne mais de 8 mil doenças, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, estima-se que mais de 13 milhões de pessoas convivam com uma condição rara. No Distrito Federal, que é onde eu vivo e onde o Conversa Rara será produzido, são cerca de 140 mil pessoas convivendo com uma dessas doenças. Apesar dos números, essas pessoas ainda enfrentam um inimigo silencioso e perigoso: a desinformação. É por isso que nasceu o Conversa Rara, para ser uma ponte, um espaço seguro, respeitoso e acessível de diálogo, onde semanalmente vamos conversar com pacientes, médicos, especialistas, pesquisadores, ativistas, autoridades e também pessoas como eu, que mesmo sem viver essa realidade na pele, decidiram abraçá-la como causa. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença rara, a primeira pergunta costuma ser: e agora? Muitas vezes não há protocolo médico claro, nem medicamento disponível, nem mesmo profissionais que saibam o que fazer. É nesse momento de incerteza que muitas famílias encontram acolhimento, apoio e direção no terceiro setor. Associações de pacientes têm cumprido um papel fundamental na orientação e na luta por direitos e políticas públicas eficazes. No episódio de hoje, vamos falar sobre o impacto dessas organizações na vida de milhões de brasileiros e sobre os bastidores da atuação política e institucional de quem luta por dignidade, acesso à saúde e inclusão. E para falar sobre esse assunto, temos a honra de receber uma mulher que é referência nacional quando se fala em defesa dos pacientes raros. Ela é presidente da AMAV Raras, Associação Maria Vitória de Doenças Raras e Crônicas, e vice-presidente e cofundadora da Febra Raras, a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Formada em secretariado executivo pela Unip, pós-graduanda em doenças raras pelo Uniesp, e doutora honoris causa pela Unicecap. Ela atua há mais de 30 anos no terceiro setor, sendo voz ativa, acolhedora e mobilizadora. Lauda Santos, seja muito bem-vinda. É uma honra poder recebê-la aqui no Conversa Rara. Obrigada, Guilherme, pelo convite. E quanta honra, né, ser a primeira entrevistada desse programa, que eu tenho certeza absoluta que será sucesso. Lauda, para poder começar a nossa conversa, o que uma pessoa diagnosticada com uma doença rara enfrenta logo nos primeiros dias? Primeiro é o diagnóstico, né, que a gente sabe que não é um diagnóstico precoce, um tratamento precoce. Então, a partir do momento que ela tem esse diagnóstico, ela conta com o acolhimento das associações de pacientes. Mas a dificuldade todinha é chegar no sistema de regulação do SUS, que não é fácil para o paciente. A gente costuma dizer que é uma odisseia, né? Até chegar ao tratamento, não é fácil essa jornada, mas assim, que bom que a gente ainda pode contar com o SUS, né? A gente vê tanta referência lá fora que a gente sabe que não é fácil, mas é muito bom receber um paciente raro. Claro que não é bom, a gente não gostaria de ter pacientes com doenças raras, mas já que tem, a gente gosta de acolher dignamente. E como associações como a AMAV Raras recebe e acolhe esses pacientes? Bom, primeiro, Guilherme, quando o médico faz o diagnóstico, ele encaminha esse paciente para procurar a associação. A gente tem um diálogo muito franco, muito aberto com esses profissionais da área de saúde, não só os médicos, mas todos os profissionais da área de saúde que conhecem a referência do nosso trabalho e encaminha para a associação.
E a primeira orientação que a gente faz é que ele se cadastre no nosso site e a partir desse momento ele faz um contato conosco, a gente faz a oitiva, a gente convida para conhecer o espaço, que a gente também não é só a Mave Raras e a Febra Raras, mas a gente tem o espaço Mundo Raro, e a gente convida esse paciente para estar conosco, para a gente entender o que é que ele espera da associação e como é que a gente pode trabalhar para ele. Então a gente não tem pré-determinado o que é que nós fazemos para um paciente específico. Mas a gente oferece o serviço de acolhimento psicológico, de fisioterapia e até mesmo de acompanhamento nos tratamentos, que nós temos tratamentos de alta complexidade que são dispensados na farmácia de alto custo. Então a gente tem todo esse trabalho, a gente orienta como é que ele deve armazenar esse tratamento quando é em casa. Quando não, a gente referencia que nós temos um centro de infusão de medicamentos no Agarram, então a gente tenta dar todo o suporte para ele. Mas o principal disso tudo é mostrar que ele não está sozinho. Então é muito importante esse acolhimento dentro de uma associação. Neste contexto que você está colocando para a gente, você acredita que o terceiro setor ele acaba assumindo responsabilidades que deveria ser do Estado? Ah, sim, com certeza. É claro que a gente não gostaria de fazer tudo sozinho, mas acaba que nós fazemos isso a partir do momento que o paciente chega para a gente, ele fica totalmente perdido com relação a onde ele deve ir, como ele deve proceder, quais são os tratamentos que ele tem direito, quais são as políticas públicas existentes para eles. E assim, o papel do governo deveria ser pelo menos orientador, já que ele não faz esse acolhimento, mas pelo menos como orientador. E para a gente fica muito difícil, Guilherme, porque terceiro setor a gente não recebe subsídio do governo, nem distrital e nem federal. Então, é lamentável a gente não ter esse reconhecimento do lado de lá, o quão importante é o nosso trabalho de terceiro setor e de acolhimento com o paciente, com o familiar, porque assim, não adoece só o paciente, não é só ele que tem um diagnóstico, isso vem junto com ele, vem toda a família junto, entendeu? Então, para a gente é muito difícil. E eu senti muito isso na pele no momento de pandemia, onde a gente teve que ressignificar o nosso acolhimento, onde nós pudemos ofertar para o paciente não só o alimento, porque a maioria ficou desempregada, ficou com muitas dificuldades sociais, né? E nós trabalhamos isso também junto com a indústria farmacêutica, que foi levar o medicamento até a casa do paciente, ter uma enfermeira que pudesse acolhê-lo e a gente poder alimentar, porque é muito difícil. O diagnóstico de doença rara, ele já vem com uma carga muito negativa, ele já vem tudo é não, tudo tem um limite de vida, vem sabe, já vem praticamente com atestado de óbito junto. Então, e não é isso. A doença rara, se ela diagnosticada em tempo hábil, tratada, se não tem o medicamento, mas tem os procedimentos que pode amenizar e pode dar uma melhor qualidade de vida. Então a gente aprendeu tudo isso no momento de pandemia, ressignificar esse acolhimento. Quando a gente fala de acolhimento, a primeira coisa que a gente pensa é em apoio emocional. Mas o trabalho das associações, ele vai muito além disso, né? Além do apoio emocional, quais apoios associações como a Mave acaba oferecendo para os pacientes? Guilherme, é impressionante isso, né? Que a gente fala de o psicológico, se ele não estiver bem cuidado, bem tratado, até assim, porque a gente chora muito, né? A partir do momento que a gente tem um diagnóstico, a gente fica muito descompensado, a família descompensa, que desestrutura, né? Quando vem com esse impacto social, os estigmas, essas dificuldades todas. Mas a Mave, ela procura acolher. Quando a gente fala de acolhimento que não é só psicológico, a gente procura acolher dentro das necessidades daquela pessoa que está nos procurando. Muitos, às vezes, não têm o dinheiro da passagem, entendeu? Então, assim, às vezes, ele deixa de ir numa consulta ou deixa de fazer um exame exatamente porque não tem nem o dinheiro para cuidar dessa, sabe, do seu ente querido que precisa do diagnóstico, precisa ir ao médico, precisa fazer uma fisioterapia, precisa de um tratamento odontológico. Então, assim, tudo isso a gente vê de acordo com a necessidade de cada um deles, a gente faz os encaminhamentos corretos. Por exemplo, a gente tinha, dentro do Espaço Mundo Raro, nós tínhamos uma sala de odontologia que acabou que nós tivemos que desmontar porque ela não era proporcional às exigências do Conselho Regional de Odontologia. Então, a gente teve que remanejar e fazer dessa sala, que era de odontologia, nós transformamos numa sala de fisioterapia,
de uma forma, uma sala multissensorial, na verdade, que acalma o paciente raro, tem uma melhor tranquilidade para a fisioterapeuta tratar e ele entender que esse tratamento não é tão difícil quanto se imaginava. Então, além disso, a gente procura atender na parte de capacitação desses familiares para que eles possam ter o sustento, né, o seu autossustento. Então, são muitas coisas, são muitas nuances, são muitas especificidade de cada paciente que a gente possa acolher de uma forma mais humanizada, e que possa direcionar para ele não se sentir tão o coitadinho, que também a gente não pode colocá-lo naquela situação do coitadinho. E nem ser pejorativo, né? Falar, nossa, por quê, né? Mas é muito difícil, você deve ter feito alguma coisa na sua juventude, hoje você está pagando. Não, não é isso, entendeu? A gente tem que cuidar dessa parte de religiosidade de cada um, sabe, de espiritualidade, esse acolhimento de uma forma que seja integrativa, né? E a gente conversa muito, não só de um paciente com uma especificidade, com uma doença tal, mas a gente gosta de colocá-los em confronto, não em confronto, né? Num diálogo assim, para ele entender quais são as necessidades dele, como é que ele pode atuar, ele mesmo se ajudar. Porque também a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? A gente precisa que o paciente entenda o papel dele nesse ecossistema do cuidado. Lauda, orientação jurídica. Existe alguma coisa nesse sentido para poder defender os direitos dos pacientes? Guilherme, olha só, quando a gente fala assim, os direitos dos pacientes, todo mundo leva para o lado de judicialização, né? E não é Não é isso. isso. Não, de jeito nenhum, né? Você sabe que quando a gente pega um paciente que ele não sabe se ele tem direito, por exemplo, ao Bolsa Família, a um tratamento, um transporte gratuito, ele não entende se ele tem direito a próteses e órteses. Então, essa orientação judicial é o que a gente passa para ele, se ele tem direito à aposentadoria pela doença, se ele tem o auxílio doença, que são diferentes, né? Uma é a aposentadoria e Benefício o de outro prestação sim. continuada também, né? Exato, e teve aquele movimento dentro do Congresso Nacional e eu como conselheira suplente no CONAD, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, a gente participou desse diálogo, dessa conversa de ter esse direito do paciente. O passe interestadual também. Então, são coisas que assim, eles não têm essa percepção do quanto que eles têm de direito e quais são esses direitos judiciais. Então, normalmente a gente procura um advogado, a gente tem advogado pro bono, né, que eles chegam lá e falam, olha, a gente pode ajudar nisso ou naquilo. A gente não custeia nenhum advogado, que a gente não tem nem condições para isso, né? E também não é o papel de uma associação ficar custeando o salário de ninguém, todos nós somos voluntários. Então, esses advogados, ele orienta o paciente quais são os direitos que ele tem enquanto pessoa e contribuinte a vida inteira, essa coisa toda. Você atua já no terceiro setor há mais de 30 anos. Existe um caso que tenha, um caso de paciente que tenha te marcado muito durante esse período de atuação? Olha, são tantos casos que me marcaram, mas assim, vou dizer, o primeiro caso que me marcou foi o da minha filha, quando ela teve o diagnóstico, para mim foi muito ruim. Foi aí que nasceu o seu envolvimento com a causa, né? Exatamente, eu era uma profissional, eu atuava na minha área, enfim, trabalhava numa multinacional e quando a minha filha teve o diagnóstico, eu ajudava, eu chamava assim, gente, eu vou ajudando vocês nos bastidores, porque eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida numa associação de pacientes, então aí eu vejo a importância de uma associação. E nessa coisa toda, o caso da Laís me marcou muito porque não existia tratamento no Brasil. Aí eu fui entender como é que eu poderia tratar a minha filha de melhor forma e dentro do ambulatório tinham outras crianças na reumatopediatria do Hospital Universitário de Brasília. Então, assim, como é que a gente vai cuidar dessas crianças, sabe? Primeira infância com todas essas mazelas. E aí virei a chave da minha vida. Mas o mais recente que é uma coisa assim que eu trouxe muito para a minha vida, foi o caso de uma criança de 4 anos com síndrome de Crouzon, que veio de Tocantins, eu não tinha nem ideia do que era síndrome de Crouzon, e quando a mãe dele, assim, muito articulada... Uma doença a mulher rara também, né? Também, e assim, a mãe dele muito inteirada, leu muito sobre isso, o que é legal
que as mães, elas são muito atuantes, né? E na maioria dos casos, elas acabam se tornando especialistas, né? Elas Incrível, sabem né? mais do que os próprios profissionais de saúde. Mas essas mães, elas são chamadas, você é louca, você está vendo coisa onde não tem, não sei o que, é terrível esses, como são tratadas. E aí ela me procurou e tudo, a gente deu um jeito, conseguimos marcar a consulta para ele no nosso hospital de referência, que é o hospital de apoio, trouxemos essa criança para cá, depois de diagnosticada, todos os exames confirmatórios, ele foi encaminhado para outro hospital onde ele fez a cirurgia. Está em Tocantins, vai ter que voltar agora, porque teve um efeito que a gente ainda não entendeu, porque que ele levou mais de 60 pontos na cabecinha e tudo, foi embora, feliz da vida, achando que estava tudo certo, só que não, vai ter que voltar agora. Eu só vou entender esse cenário no dia 28, mas é angustiante para mim saber que alguma coisa deu errada no meio desse caminho. Então isso me marcou demais, porque eu gosto quando ele chega para mim, me abraça, vem correndo, sabe, com o jeitinho dele, aquela carinha maravilhosa, e isso para mim, sabe, é muito marcante, vira família, né? A gente vira família. Na sua opinião, o que pode ser feito para poder fortalecer a rede de apoio entre as associações, os pacientes e o governo? Olha, primeiro eu acho assim, o nosso papel, a gente vai até onde a gente dá conta de ir, porque você sabe que também é limitado a nossa vida de terceiro setor, que a gente não tem investimento do governo. Eu acredito que eles precisem melhorar, eles cuidam, agora o comentário é, vamos cuidar das mães atípicas. Ok, mas quem cuida dessas mães atípicas são os dirigentes das associações, são as associações que acolhem essas mães, que acolhem esses pacientes. Então, assim, é uma cadeia, digamos assim, né? Então, perpassa por todos nós. E esse diálogo ele tem que existir. Então, para melhorar, eu acredito muito no diálogo, sabe, na expressão, do que realmente é factível, que é realmente alcançado por todos nós, né? Porque só vai ter um trabalho de eficácia, só vai ter um cuidado ético, e se a gente estiver bem no contexto desse cenário todo aí. E eu acredito que o governo ele fecha os olhos para a nossa situação. Deveria olhar mais, deveria entender um pouco mais, porque as associações, a gente recebe paciente não só do DF, mas de todo o entorno. Então, é um trabalho que a gente faz por amor, na verdade, né? A gente se envolve nisso aí pelo amor mesmo. Lauda, você também é cofundadora e vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Qual a importância de uma instituição como essa? Eu acho que a união e todo mundo falar a mesma língua, né? Quando a gente pensou na federação, nós fomos, na verdade, desafiados. E diziam que as associações de pacientes não conversavam entre si, não eram articuladas e tal. E eu tomei isso para minha responsabilidade. É, e aí eu convoquei na época, convoquei não, né? Convidei, na verdade, 23 associações que toparam de imediato. A gente fez uma reunião e dali a gente surgiu a ideia de criar a Febre Raras, em 2019. Logo depois veio a pandemia, mas a gente não deixou de crescer. E a importância de ter essa instituição acima das associações é cuidar das políticas públicas, fazer com que elas aconteçam, que elas sejam implementadas, que elas sejam de fato e de direito voltada para o paciente com doença rara. E a Febre Raras, a gente já conseguiu ampliar a triagem neonatal para 50 doenças no Brasil inteiro. A gente conseguiu escrever um Estatuto da Pessoa com Doença Rara, que já está tramitando no Congresso Nacional. A gente conseguiu uma cadeira, um assento também na Conitec, que é a Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde, onde as associações vão poder participar. A gente conseguiu incluir o paciente na voz, a voz do paciente nas reuniões da Conitec, onde se fala da incorporação de medicamentos e de tecnologias para pacientes com doenças raras. Então, assim, foram muitas coisas que a gente foi conquistando, né? A gente faz reuniões todos os anos, a gente faz grandes encontros, a gente realiza grandes congressos e a gente está sempre batendo na porta do governo para que ele implemente as políticas públicas de doenças raras. Então, o papel da associação é que é de receber o paciente, de acolher o paciente, de cuidar do paciente. E a federação é cuidar das políticas públicas. Então, esse foi um casamento perfeito.
Onde é que nós estamos mais atrasados ainda no Brasil, quando a gente fala, né, de doenças raras, e onde nós precisamos avançar? Pesquisa clínica é um gargalo muito grande, né? A gente sabe disso. O investimento do governo em pesquisa clínica ainda é ínfimo. Educação também, não tem, a gente não vê uma campanha dando a importância no estudo de doenças raras, incluir doença rara no MEC, né, na grade curricular de medicina e de outras profissões voltadas para a área de saúde. É, capacitar os profissionais de saúde também das secretarias de saúde estaduais e municipais também, por que não? Porque se a gente tem esses profissionais capacitados para receber e identificar os sinais e sintomas de doenças raras, com certeza reduziríamos muito a jornada do paciente. Ficaria muito mais fácil, não teria doença instalada tão de imediato, teria muito mais cuidado, mas volto, pesquisa é extremamente importante. E a outra coisa também que eu acho que ainda é muito deficitário e fala que não, são as agências regulatórias. A gente fala de Anvisa, fala de ANS, e não tem essa conversa, não existe esse diálogo entre eles. E também eu ainda vejo com muita falta de política mesmo, de leis para doenças raras. O que a gente fala de doenças raras é a portaria 199, que é de 2014, e a do Ministério da Saúde, é uma portaria. Então, nós estamos muito fragilizados. Mas, a partir dessa portaria, a gente conseguiu criar os eixos de acolhimento dos pacientes raros e também formular os protocolos de atendimento dessas doenças raras, que a gente fala de 8 mil doenças raras, como você falou no início, 13 milhões de brasileiros, que eu ainda acho que é subnotificado. O Nós número temos pode ser bem maior, bem né? maior, a gente fala por Brasília, por exemplo, tem família que tem 4 filhos, 3 têm doença rara, entendeu? Então, assim, ainda é um gargalo muito grande nisso aí. Lauda, a gente já falou aqui da responsabilidade das associações que acabam, né, assumindo as responsabilidades Sim. do Estado, falamos das responsabilidades do próprio Estado e a sociedade também tem uma responsabilidade muito grande, né? O que que a população ela pode fazer para poder se envolver e ajudar mais com essa causa? Você usou o termo certo, envolvimento, né? A gente sabe, assim, a gente idealiza encontros onde a sociedade pode ser participativa. Então, eu acho que eles falham muito nessa participação, né? Nesses grandes encontros que a gente faz. E vou falar pela MAVE, por exemplo, nós temos 5 projetos grandiosíssimos e onde a população pode estar inserida, onde ela pode participar, onde ela pode dialogar com os médicos, com os vários profissionais que a gente oferece nesses encontros. A gente tem desde o Cidade Rara, que acontece todo ano, nós vamos para a 6ª edição agora, em 2026. Nós temos o mutirão das doenças raras também, que acontece normalmente em lugar de grande fluxo, como é o metrô, do metrô DF, na Galeria Central. Então, assim, tem vários outros encontros que a gente faz onde essa população pode estar presente e ela pode conversar, porque a gente oferece vários serviços. A gente vai desde a assessoria jurídica, que a gente estava falando que não é judicialização, mas assessoria jurídica, a gente tem o atendimento médico, a gente tem as novas terapias que vêm surgindo, a gente apresenta para eles. Então, assim, tem muita coisa que eles podem estar. E acompanhar nas nossas redes sociais também, a gente posta muita informação sabe, com clareza, para que ele possa entender o que está sendo ofertado nesse universo nosso, que a gente chama que é um universo raro, que ele não é fácil. Então, é participar. É estar presente, não, e também não preciso ter uma pessoa com doença rara na minha família para poder ser participativo, né? Eu ainda sinto falta, ainda sou da época que, é meio estranho falar isso, mas eu ainda sou da época que o Ministério da Saúde fazia grandes campanhas. Agora a gente só vê campanha de vacinação, né? Vê dos mais médicos, vê isso, mas a gente não vê campanha específica para a doença rara. Falta política de conscientização, Sim, com né? certeza. E isso não precisa, a gente não precisa aguardar que só o Ministério da Saúde faça isso, mas a Secretaria de Saúde, nós temos uma Secretaria de Saúde gigante.
Nós temos muito profissional lá dentro, nós temos uma assessoria de comunicação lá dentro que eles poderiam estar, sabe, distribuindo informação, E né? essa ponta é mais uma das pontas que as associações acabam assumindo, né? Exatamente, porque sai das nossas redes sociais essas informações para o público. Mas a gente precisa de informação científica, a gente precisa que, por exemplo, eu vou falar uma coisa assim, eu tive numa reunião recentemente na Secretaria de Saúde com os RTDs de doenças raras, 2 RTDs, elas não têm quem escreva os protocolos clínicos de doenças raras, ou seja, dentro da nossa Secretaria de Saúde, nós estamos falando de Brasília, de capital, onde a gente tria 62 doenças raras e não existe protocolo. Tudo lá dentro é feito com nota técnica. Gente, pelo amor de Deus, a gente está em Brasília, a gente precisa mudar essa história. A gente precisa mudar esse cenário, né, Guilherme? Não é fácil. E acaba que a associação é que vai atrás, a associação faz as propostas, então precisa mudar. Eles precisam, sabe, dialogar com as associações de pacientes, porque a gente tem muito a oferecer, mas eles também têm, agora eles precisam também fazer o dever de casa deles. Lauda, eu já disse aqui e eu vou repetir isso porque eu acho fabuloso uma pessoa como você estar há mais de 30 anos atuando aí nessa causa. Eu queria saber o que te motiva, o que te sustenta a continuar essa luta. Olha, eu já tentei desistir várias vezes. Primeiro que ninguém quer pegar essa batata quente, né? Ninguém quer assumir essa governança, Guilherme, sério. Mas o que me motiva e não me faz desistir é quando eu olho para o lado que eu vejo que não tem ninguém para assumir isso, sabe? Aí eu fico pensando, gente, e se a minha filha ainda estivesse viva, eu não poderia contar com ninguém para fazer isso? Então eu me coloco no lugar do outro. Não estou sendo empática, não. Eu estou me colocando literalmente no lugar de uma outra mãe que vai procurar um acolhimento numa associação de pacientes e não vai ter uma associação. Então é isso que, não me que faz com que eu não desista, mas que dá vontade várias vezes, fala assim, gente, eu já não tenho mais por que fazer, mas eu tenho sim. A minha filha, que está no outro plano, ela falava sempre assim, que eu era mãe de milhões de brasileirinhos com doenças raras. Então, assim, ela falava sempre para mim, mãe, não desista nunca, porque como é que vai ser tudo isso se você desistir? Como é que vão ficar esses meus irmãos brasileiros que precisam desse trabalho que você faz? Eu não tô me achando heroína nem nada disso, não, mas eu acho assim, que é muito bom a gente poder contar com alguém. E se eu estou disponível, por que não? Olhando para o retrovisor hoje, qual foi o momento mais difícil dessa jornada? Ai, Guilherme, olha só, quando a gente foi expulso do Parque da Cidade, a gente, por Que incrível que história é pareça, essa? que história é Vocês essa, já né? foram expulsos do Parque da Cidade, Já um espaço público. fomos, exatamente. Eu ainda não era da AMAV, eu ainda estava na Associação de Pacientes Reumáticos aqui de Brasília, na Abrapar, e a gente estava fazendo um movimento dentro do Parque da Cidade, várias associações, vários segmentos, várias patologias, e nós fizemos camiseta inclusive para os cães, porque a gente tinha cão-guia de paciente que tinha uma doença que levou à cegueira, enfim, então a gente tinha o cão-guia, a gente colocou a roupa nesse cão, a gente de camiseta, e estávamos distribuindo um panfleto dentro do Parque da Cidade. Aí o administrador, na época, chegou e falou para a gente sair do Parque da Cidade, porque a gente estava poluindo o parque, onde pessoas saudáveis estavam fazendo suas Suas atividades caminhadas, andando de físicas. bike, exatamente, e que a gente não nós éramos pessoas não gratas ali. Nós saímos e ficamos do lado de fora, nós ficamos no muro, literalmente no muro de acesso no Parque da Cidade, com o som a toda altura, cantando a música da novela das 8 hoje, sabe? E foi assim, a gente botou para moer, a imprensa apareceu e nós contamos esse episódio. Isso para mim foi horrível. Foi horrível. Nós saímos de lá todos com nariz de palhaço, todos revoltadíssimos com aquela atitude do Parque da Cidade, um espaço público onde nós podíamos fazer uma conscientização, porque muita gente que estava ali, a qualquer momento poderia ter alguém com diagnóstico dentro da sua família, né? Então a gente estava fazendo um trabalho de conscientização e a gente foi expulso do Parque da Cidade. E o que você gostaria que fosse deixado dessa sua atuação como legado para as futuras gerações? Tem muita gente jovem aí, Guilherme, que eles oferecem trabalho voluntário para a MAVE, para as outras instituições que a gente trabalha em rede, no Espaço Mundo Raro. Então, acho muito legal isso, porque é uma juventude que vem, que a gente chama assim, com sangue no olho, né?
Então, que essa juventude, eles venham abraçando essa causa, que a gente possa trazer essa juventude, sabe, esse viço para dentro das instituições. Então, eu acho que é muito bacana a gente poder contar com essa rapaziada, né, cheia de ideias, cheia de novidades que podem melhorar e até mesmo trazer crianças e jovens para dentro da associação, porque eles ficam muito no mundinho deles, eles não gostam de aparecer. E eu falo isso, que a minha filha, ela sempre foi arredia, eu chamava ela para os encontros, ela, não, eu não vou aparecer, que eu sou toda torta, eu sou isso, sou aquilo, sou cadeirante. Então, assim, é muito louco isso, mas eu entendo, eu consigo ver o outro lado também desse paciente jovem, que é difícil ele estar no meio onde um corre, outro namora, beija na boca, não sei o que e tal, e para ele está ali limitado, né, com aquela condição rara. Que seja diferente, que seja leve, sabe? Tem um diagnóstico, não torne esse diagnóstico a referência, não torne esse diagnóstico um peso na vida, sabe? E essa juventude que vem aí, tomara que eles abracem a causa, que eles deem seguimento, porque já pensou, eu trabalhei mais de 30 anos nesse segmento e assim, eu já deveria estar aposentada na beira da praia, mas eu não desisto nunca, né? Então eu continuo, mas que chegue alguém que abrace, que dê continuidade ao que eu comecei, que eu estou no meio do caminho ainda. Lauda, muitíssimo obrigado pela sua participação. Para mim é motivo de honra ter você aqui como nossa primeira convidada. Para poder encerrar o nosso episódio hoje, eu quero fazer para você uma pergunta que assim vai ser tradicional aqui no Conversa Rara. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre as associações de pacientes com doenças raras? Que as associações têm um trabalho muito ético, muito verdadeiro e humanizado. Então, eu quero que elas encontrem esse afago, esse carinho, né, esse abraço, porque abraço é a melhor coisa que existe, é coração com coração, né? Então, que a associação está aí para recebê-los de braços abertos e com grandes abraços, e que confie no trabalho que a gente faz, sabe? Que invista nisso, invista, não estou falando financeiro, mas que invista nessa união de saberes, nessa união de querer, não desistir nunca. É que a gente está aqui de portas abertas. Eu costumo dizer que o Espaço Mundo Raro é igual ao SUS. É portas abertas, escancaradas, para quem quiser chegar e vir todo mundo, e somar, com certeza. Obrigado, Lauda. Toda luta começa com uma escuta e toda transformação pode começar com uma conversa. Se isso faz sentido para você, inscreva-se neste canal, ative as notificações e acompanhe os próximos episódios do Conversa Rara. Tchau. Tchau. Obrigadão, Lauda.